Glória a Deus. Receba esta palavra, irmãos. Meus irmãos, quero passar a oportunidade agora para o auxiliar Amaral. Ele estará nos transmitindo a mensagem da palavra do Senhor. Continue com o seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem preparado para nós ainda nesta noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui esta noite, poder rever alguns irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também com essa oportunidade maravilhosa de ministrar a palavra, a santa palavra do Senhor. Amém? Não é a minha palavra, não é a palavra do obreiro, do pastor, mas é a palavra de Deus. É a palavra que edifica, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos ensina, que nos cura. Amém, igreja? Amém. Então é nessa palavra que devemos meditar, é nessa palavra que devemos acreditar e confiar, porque é a palavra de Deus. Amém? Convido você, culto de missões, louvado seja o nome do Senhor. E sempre quando falamos em culto de missões, associamos diretamente aos missionários que se encontram longe nos campos, né, em outros países, em outras cidades. Porém, missões é algo de todos nós. Missões começa dentro de nossa casa. Missões fazemos no nosso trabalho, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de escola, de faculdade, aos nossos irmãos em Cristo Jesus. O crente verdadeiro, fiel à palavra de Deus, ele faz missões todo dia. Porque quando você é um bom marido, você está fazendo missões. Quando você é um bom filho, você está sendo um missionário também. Quando você é uma boa esposa, você pode ganhar o seu marido para Jesus sem dar uma palavra, apenas com sua atitude. Você pode evangelizar alguém lá no seu trabalho, simplesmente com o seu modo de ser, com o seu modo de agir de acordo com a palavra de Deus. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos meditar nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que vai edificar a igreja. Amém? A parábola do rico insensato. Uma parábola muito conhecida, uma palavra muito ministrada. Porém, às vezes nos esquecemos no decorrer do nosso caminho, na nossa jornada. Às vezes estamos andando e terminamos nos esquecendo de detalhes. E esses detalhes podem fazer a diferença. Louvado seja Deus. E é por isso que nós devemos meditar todo dia na palavra do Senhor, para que nós não esqueçamos dessa palavra. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim: Louvado seja Deus. E disse-lhe um na multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros
e não é rico para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra que foi escrita há muitos anos atrás, mas uma parábola que se segue dia após dia no meio de um povo. E infelizmente, muitas vezes, algo encontrado no meio do povo de Deus. Mas o Senhor nos repreende a fazer o que é correto. Nós vemos aqui Jesus no meio do povo, e um homem chega para Jesus e pede que Jesus faça-se como um juiz, como um rabi. Certamente esse homem, ele tinha Jesus como um rabi, como um mestre. E aí ele chega para Jesus e pede que Jesus ordene ao irmão dele que divida a herança. E o primeiro ponto que eu quero que a igreja consiga refletir e entender esta noite, que quando nós procuramos Jesus por interesses próprios, aleluia, não funciona. Porque nós procuramos Jesus por amor a Jesus, por entender que só de Jesus vem a salvação. Não é pelo que Ele tem para nos dar, não é pelo que Ele tem para nos oferecer aqui na terra, não é para Ele resolver simplesmente uma causa que precisamos que seja resolvida. Se assim Ele o fizer, maravilhoso, ótimo, Ele pode fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que deu a sua vida por nós. Mas nós não devemos seguir a Jesus por interesses pessoais, para que Ele resolva nossos problemas, as nossas causas, aquilo que precisamos. Mas nós devemos servir a Jesus e seguir a Jesus por entender que só nele temos a vida eterna. E é esse Jesus, a qual esses homens seguiam neste dia, que este homem aqui, ele não mostra, ele não demonstra em Jesus alguém que veio trazer a salvação, ele não vê isso em Jesus, mas ele vê em Jesus alguém que veio como juiz, alguém que veio naquele momento ali para resolver os problemas da sociedade. E de fato, ele veio resolver, mas veio resolver de forma celestial, trazer a salvação para as pessoas e não resolver os problemas terrenos, porque ainda que Jesus resolva algum problema na minha ou na sua vida, nesta terra, aqui ficará. Mas a nossa prioridade em servir a Jesus é entender que temos nele a salvação. Nós não podemos barganhar com Jesus, como assim foi dito esta noite. Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou te servir. Senhor, se eu passar no concurso, o meu salário, meu primeiro salário, eu vou entregar na igreja, eu vou dividir com os pobres, eu vou fazer isso ou aquilo. Não, você não pode barganhar com Jesus. Você não pode fazer trocas com Jesus. Não é pelas obras que fazemos que somos salvos, mas nós servimos a Jesus por acreditar que Ele tem a vida eterna, por acreditar que Ele tem algo além do que possamos imaginar para nossas vidas. E não somente por isso, mas também pelo que Ele já fez para nos salvar. Porque se não fosse Jesus, nós não seríamos salvos. É por isso que a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai, senão por Cristo. É por Ele que voltamos a Deus. Porque o ser humano por si só, é impossível o ser humano voltar-se para Deus. Mas quando estamos em Cristo, quando entregamos nossa vida a Jesus, quando reconhecemos que só Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, aí sim, nós estamos fazendo a coisa certa. E ainda que Ele não resolva aquele problema que tu tanto pede, não importa. Ainda que Ele não cure aquela doença que tu tanto pediu para Ele curar, mas o que importa é a salvação. E é por isso que procuramos Jesus. E é por isso que muitos homens hoje estão morrendo pelo mundo. Muitos missionários hoje morrem por amor ao Evangelho. Porque eles podiam simplesmente dizer, não, eu não vou sair para pregar, eu vou ficar na minha vida. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer a minha vida aqui com minha família. É ótimo quando estamos no conforto do nosso lar, da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, as nossas mães. Amém, igreja? É maravilhoso.
Mas quando você deixa isso tudo de lado para fazer a vontade de Deus, você prova que você de fato tem amor a Jesus. Não basta você simplesmente dizer eu amo, eu amo, eu amo, e alguém bater a porta da sua casa precisando de você. Não é aquela pessoa que precisa de você, é uma oportunidade que Deus está te dando para fazer algo de bom, para ser um missionário. Porque um dia alguém pregou para mim, um dia alguém pregou para você, um dia Jesus usou alguém, incomodou alguém, o Espírito Santo tocou em alguém para levar a palavra de Deus até você. Porque antes quem éramos nós? Mas houve um missionário de Cristo, ao qual levou a palavra para mim e para você. Para quê? Simplesmente para eu ficar com essa palavra para mim? Simplesmente para eu bater no meu peito e dizer eu sou salvo porque alguém pregou para mim? Não. Mas para que eu continue evangelizando as pessoas, para que eu continue contribuindo de alguma forma com a obra do Senhor. Porque quando levamos a palavra de Deus a alguém, mesmo que essa pessoa não aceite, mesmo que você olhe e diga assim, não, ele não aceitou, ele não entendeu, ele não quis, foi uma semente que você plantou. E às vezes, nós também fazemos isso. Às vezes a gente olha para as pessoas e dizemos assim, não, aquele dali eu não vou levar a palavra de Deus, porque ele não vai entender. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez eu e você façamos acepção de pessoas, mas o nosso Deus, Ele não faz. E se você hoje consegue compreender que só Jesus é o Salvador, fale para as pessoas. Talvez você diga, eu não sei falar, Moisés também disse que não sabia falar. Muitos homens também disseram, Senhor, como é que eu vou? Jonas também não queria ir. Mas se você confiar em Cristo, você vai. Senhor, eu não sei o que fazer, mas você pode contribuir com a obra missionária. Os irmãos precisam da sua contribuição. Se Deus te deu condições para contribuir, contribua. Esses são os tesouros no céu que acumulamos, o bem que fazemos aqui nessa terra. Mas não é isso que te traz salvação, não são pelas obras, nós sabemos disso. Mas as obras seguirão os salvos. E se somos salvos, cumprimos com as obras do Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus, ouvindo aquele homem, preocupado simplesmente com uma situação para resolver, ele propôs-lhe uma parábola. E aí ele traz a parábola de um homem que era rico, a herdade, um fazendeiro, alguém que tinha grandes propriedades, uma grande fazenda, talvez tinha muito gado, muito milho, muito feijão, e ele produzia tantas coisas, que ele olhou para os celeiros dele e disse assim, o que é que eu farei? Tanto que eu produzi esse celeiro pequeno, eu tenho que derrubar tudo e fazer um maior. E aí ele começa a falar assim, os meus bens, o meu celeiro, a minha riqueza. E ele chega ao cúmulo de dizer, a minha alma. Repare os pronomes que ele usa. Todos pronomes de possessão, de posse, como que ele é dono das coisas. Como que o que ele tem, como que o ser humano tem, é simplesmente porque ele conseguiu sozinho, por mérito somente dele. Ele esquece que tem um Deus que nos dá saúde, que nos dá capacidade intelectual, que nos dá uma família que cuida de nós, que nos abre as oportunidades para que tenhamos alguma coisa. Um Deus provedor que mandou a chuva, um Deus provedor que deu sabedoria para que ele construísse aquilo. E que em primeiro lugar deu saúde, porque se ele não tivesse saúde, ele não tinha nada. Mas aí ele não reconhece nada em Deus, ele começa a dizer, a minha riqueza, o meu celeiro, e ele chega ao cúmulo de dizer, a minha alma. No livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, a parte B diz, porque tudo vem de ti, da tua mão te damos. O que temos, irmãos, não é simplesmente porque somos melhores ou
maiores do que alguém, mas tudo aquilo que temos é porque Deus permitiu que tenhamos. Se você tem filho, se você tem mãe, se você tem propriedade, se você tem uma casa, um carro ou qualquer coisa que seja, antes de qualquer coisa foi Deus que te deu. E nós devemos consagrar tudo o que temos a Deus. E aí Jesus traz essa história desse homem para mostrar para ele que ele se achava-se rico, mas ele não tinha nada. A igreja de Laodiceia também dizia isso, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. Ele assim diz a palavra: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que vejas. Toda vez que o homem deixa a sua humildade de lado, toda vez que o homem deixa de reconhecer que só o Senhor é provedor da sua vida, irmãos, é derrota. É derrota porque ainda que ele entenda que a riqueza desse mundo vai trazer para ele paz e felicidade, Cristo disse o que para aquele homem? Esta noite ainda pedirão a tua alma. E o que tens preparado? O que nós temos plantado nos céus? Será que verdadeiramente o que nós temos plantado, nós vamos ficar felizes quando colhermos? Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Deus não nos engana, Ele é bem objetivo, Ele é bem claro quando Ele diz: não engane o homem, tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Mas se hoje você só diz: o meu carro, a minha casa, a minha propriedade, o meu dinheiro, e você esquece que teve um Deus todo-poderoso que tem quem te deu tudo isso. Aí às vezes alguém bate à sua porta, mandado por Deus, porque nós lembramos claramente da palavra de Deus, quando Ele diz: todas as vezes que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fizerdes. Mas alguém bateu na sua porta, você ouviu falar que alguém estava passando uma situação, e você tinha como ajudar, mas você disse: não, o meu feijão só dá para mim. Alguém te pediu socorro: irmão, me leve no hospital agora, eu estou precisando de ajuda. Não, a gasolina do meu carro só dá para mim. Aleluia. Os irmãos estão passando talvez uma necessidade nesse momento, mas você diz: o meu salário só dá para mim. E se Cristo diz para ti esta noite: louco, esta noite ainda pedirão a tua alma e o que tens preparado. Obrigado. Vai adiantar de quê tu ter preparado tanto, tu ter se preocupado tanto com a tua vida e esquecer dos tesouros no céu? E esquecer que o que tu tens não é teu. Tu sois apenas um administrador de algo que Deus colocou na tua mão. Se Deus te der riquezas e honra, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas saiba que quanto mais tu tens, quanto mais tu sabes, mais tu tens responsabilidade com aqueles que não sabem e com aqueles que não têm. Porque todas as vezes que você usar esses pronomes pessoais, possessivos, para dizer o meu, ou a minha, ou o que eu tenho, vai ser o dia que talvez Deus vai te puxar as orelhas. E às vezes, verdadeiramente, passamos por situações que não imaginávamos passar. E às vezes olhamos e dizemos: Senhor, o que eu fiz? Às vezes até esquecemos. Mas Deus é misericordioso, Ele nos dá a chance esta noite de entender que o que eu tenho, o que você tem não é teu, mas somos apenas administradores do que o Senhor colocou na nossa mão. As oportunidades
oportunidades de fazer o bem ao nosso próximo sempre vão surgir. Quer seja no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. As oportunidades sempre vão surgir. Não encare as oportunidades que Deus te dá de fazer algo de bom como um favor que você está fazendo. Você não está fazendo favor nenhum. O maior favor fez Cristo na cruz do Calvário por toda a humanidade, e Ele não cobrou um centavo para nos dar a vida eterna. Quando nós nos esforçamos, quando nós nos dedicamos aos estudos, a fazer algo de melhor no nosso trabalho, e Deus permite que tenhamos uma condição melhor, não é esse dinheiro que talvez você ganhou a mais que vai te trazer algo de ruim. Não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. Porque se Deus te deu bens, glória a Deus. Deus te deu mais oportunidades de fazer algo de bom. Mas quando você começa a amar mais aquilo que Deus te deu do que o Deus Todo-Poderoso, aí está a raiz do problema. Aí está o problema. E às vezes ficamos cegos, e às vezes deixamos de compreender, e às vezes deixamos até de lado a palavra de Deus, e às vezes passamos tantas situações pelo mundo que chegamos ao ponto de dizer: eu não tenho nem tempo de ir para a igreja, com tantas coisas que aparecem para a gente fazer. O trabalho se torna cansativo, todo dia aparece uma coisa diferente, e a gente começa a dizer: é bênção, Deus está abrindo as portas. Mas Deus não vai abrir porta para você deixar Ele de lado. Deus não vai abrir uma porta de emprego para você se você vai deixar Ele de lado. Se você não vai mais ter tempo de vir adorar o Senhor. Se vai tirar o teu tempo de oração. Se vai tirar o teu tempo de fazer algo para a obra do Senhor. E nós temos que compreender isso, irmãos. Nós temos que entender que a obra de Deus, ela vem em primeiro lugar. Hoje nós temos a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de contribuir com a obra missionária. Nós estamos aqui no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família. Mas quando você contribui com a obra missionária, você está plantando alguma coisa de bom. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é uma oportunidade que Deus está te dando. Encare sempre como uma oportunidade toda chance que você tiver de fazer algo por alguém. Porque toda vez que você faz algo por alguém, louvado seja Deus, de fato você não está fazendo pelaquela pessoa, mas você está fazendo por amor a Cristo. Quando você contribui para a obra missionária, você está falando para alguém: ei, eu estou aqui orando por você. Deus está me usando aqui para ser provedor na tua vida, para ajudar a tua vida. Continue, irmão. Não desista. Mas se você vê o irmão passando uma necessidade, você pode ajudar, e você diz assim: eu vou orar. Sabemos que a fé sem obras não vale de nada. A fé vem acompanhada pelas nossas obras. Louvado seja Deus. Quando nós temos fé, nós temos obras. Não são as obras que salvam, obviamente, mas provém da fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18 e 19, ele diz assim: que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, que possam alcançar a vida eterna. Foi essa mensagem que o apóstolo Paulo deixou para aqueles irmãos. É essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa noite para trazer aqui para vocês. Que possamos refletir cada vez mais o que temos plantado, o que temos feito. Será que temos só usado dessa forma para dizer o meu, a minha, o que eu tenho, a minha alma? Mas que consigamos entender esta noite, irmãos, que tudo o que temos, somos apenas administradores do que Deus colocou na nossa mão. Aleluia. E que você possa entender
Que você possa sair daqui esta noite feliz, alegre, por poder contribuir com a obra missionária, por poder contribuir de alguma forma com pessoas que estão fazendo a obra missionária pelo mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E que as oportunidades sempre vão surgir na minha e na sua vida. Nunca diga: Senhor, eu não tenho oportunidade. Você tem. Basta você conseguir enxergar, abrir os seus olhos perfeitamente para enxergar nas situações da vida, não simplesmente como situações, mas como oportunidades que Cristo está te dando. Porque enquanto estamos vivos, podemos fazer alguma coisa, mas a partir do momento em que fechar os olhos, não adianta mais chorar, não adianta mais ninguém lembrar de você, não adianta mais nada. Mas se hoje, irmão e irmã que me ouve esta noite, se você consegue entender essa palavra, é por intermédio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sou apenas um portador, um missionário para trazer essa palavra aqui para você essa noite. Uma palavra que edifica a mim e a você. A palavra que pega primeiro o pregador. Porque quando você está preparando a palavra, quando o Espírito Santo está te induzindo a trazer a palavra de Deus, ela começa a pegar primeiro você. E aí você traz a mensagem de Cristo, para que o povo de Deus entenda e passe a fazer algo de melhor na sua vida. Você tem oportunidade. Continue aproveitando essas oportunidades para plantar essa semente, porque mais tarde vamos colher. Uma hora o céu se abrirá e Jesus voltará, e nós daremos conta de tudo que temos feito nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade e saudar a todos com a paz do Senhor e dizer para você, mãe, que o Senhor te abençoe. Você é privilegiada por ser mãe. Tantas querem ser mãe e não conseguem. Mas você, não só hoje é um dia em que o mundo comemora o Dia das Mães. Então sinta-se feliz, sinta-se privilegiada. E vocês, filhos que têm uma mãe, abrace sua mãe enquanto você pode. Beije sua mãe, diga que ama ela. Não adianta quando ela morrer você dizer que amava. Diga agora. É mais uma oportunidade que Deus está te dando, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa foi esta palavra, irmãos. Quantos querem orar pela vida do nosso irmão Amaral? Confirme com amém.